Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, estamos iniciando uma semana nessa escuta da Palavra de Deus, começando o nosso dia, meditando a nossa Lex Divina. Que alegria é a cada manhã nos encontrarmos para juntos trabalharmos a Palavra de Deus e deixar que ela caia na terra do nosso coração. Não esqueça que a Lex Divina ela nos traz um convite, que é a resolução, que é tomarmos resoluções ao longo do nosso dia de acordo com a palavra que foi trabalhada, que foi meditada, que foi ruminada. E os passos da Lex Divina nos conduz a isso, desde compreendermos o que a leitura nos diz, de rezarmos, meditarmos, de fazermos a nossa oração, mas sobretudo de fazermos bons propósitos. Então, início do mês é um tempo ideal para fazermos bons propósitos, que aqui nesse mês de junho eu quero viver não só para o meu coração, para a minha alma, mas sobretudo para o que me é confiado, seja dentro da minha casa, na família, no meu trabalho, dentro da comunidade de aliança, comunidade de vida, no meu grupo de jovens, grupo de oração. Quais são os propósitos que nós queremos viver neste mês de junho? E lembrando que também o ano voa, né? Um dia desse estávamos celebrando o Natal, já estamos quase que no meio do ano. Então, pedindo ao Senhor a graça de viver a cada dia, segundo a palavra de Deus, e trabalhando bem o nosso coração. Hoje também a igreja celebra neste dia 3, faz memória de São Carlos Luanga e companheiros. Então, no século XIX, na Uganda, país do continente africano, Carlos Luanga, juntamente com outros 21 jovens leigos, sofreram torturas até o martírio, por não renunciarem à fé cristã. Celebrando a memória destes santos mártires, rezemos pelos cristãos perseguidos, em virtude do seu corajoso trabalho na vinha do Senhor, e pelos povos da grande África. Então, hoje o convite que a igreja nos faz é rezarmos por todos os cristãos que são perseguidos, por aqueles que não podem professar a sua fé, que não podem testemunhar a experiência do Cristo ressuscitado. E, em particular, rezemos pelo país da África, né? Então, tantos missionários que já deram a vida e que dão a vida. E nós temos na nossa comunidade casas, né, no país da África, em especial em Moçambique. Rezemos pelas nossas missões, mas tantas outras vocações, tantas famílias religiosas que têm a presença, né, das vossas congregações, das vossas comunidades em vários lugares da África, em vários países. Então, peçamos de fato essa graça ao Senhor, de que eles também sejam revigorados no ministério, né, revigorados no anúncio da palavra de Deus. A liturgia de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina. Depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraterno. E o amor fraterno, a caridade. Então, na primeira leitura de hoje, São Pedro vai nos exortar e nos convidar a entrarmos em um movimento interior no nosso coração. Logo no início da carta, São Pedro vai comunicar, né, a graça e a paz que é concedida a todos aqueles que conhecem a Deus e a Jesus Cristo. Então, a primeira saudação de Pedro é pedir essa graça, pedir a paz, pedir que sejam concedidos graças da parte de Deus abundantemente. E aí ele vai depois exortar o povo a viver mediante o conhecimento, segundo as virtudes ao qual Deus nos chama. E ele vai dizer quais foram as virtudes que o Senhor deseja que cada um de nós torne participante da sua graça, para sermos libertos, né, da concupiscência, do pecado, do erro. E ele vai dar uma lista, ele vai dizer, devemos nos dedicar, né, sobretudo, ao esforço da nossa fé, né, a buscarmos essas virtudes. E aí ele vai dizendo, a virtude, o conhecimento,
o autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno e a caridade. Então, o São Pedro nos exorta nesse dia e nos faz esse convite. Busquemos viver essas graças, né? Nos esforcemos, nos dediquemos a viver esses dons que nos é dado por Deus, para que possamos, de fato, viver uma vida cristã, não medíocre, mas uma vida cristã ajustada ao coração de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 90. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. Ao seu lado, eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhes vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhes minha graça e salvação. Então, o salmo de hoje é esse salmo no qual somos convidados a renovarmos a nossa confiança. Já no início diz assim, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Será que confiamos inteiramente no Senhor? Ou somos provocados nesse dia a renovarmos a nossa confiança em Deus? É um salmo muito conhecido, é um Salmo 90, a gente costuma dizer que é o salmo que está sempre aberto, né, na Bíblia, nas nossas casas, sobretudo nas casas dos nossos avós. Quando a gente vai lá, ou está no Salmo 90, 91, ou está no Salmo 23. Mas não é um salmo só para estar na estante da nossa casa, é um salmo para trabalharmos e renovarmos a nossa confiança. Pedimos ao Senhor essa certeza de que aqueles que confiam no Senhor, de fato, o Senhor escuta a nossa oração e Ele se dá a cada um de nós. E nós podemos confiar na graça de Deus que cuida dos seus filhos. E aí o salmista vai dizer, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive sobre a sombra do Senhor Onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Então, essa deve ser a nossa oração hoje. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha proteção. Em Ti eu posso me refugiar, me esconder no Teu lado aberto. Tu és, Senhor, a nossa proteção. E, sobretudo, em Ti nós queremos confiar inteiramente. Que todo o nosso coração esteja voltado inteiramente para o Senhor, nessa confiança aberta, nessa confiança segura de que o Senhor, Ele escuta a cada um de nós. Depois o salmista continua, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome Ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Então, quão belo é a promessa de Deus com cada um de nós. Aquele que o invoca, o Senhor atende, Ele está ao nosso lado, em nossas dores, caminhando com cada um de nós. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhes vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Então, tomemos posse dessa palavra, desse salmo neste dia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá destruir os agricultores e entregará a vinha a outros? Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos.
Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. É interessante porque Jesus vai narrar nessa parábola exatamente a sua história. Ele vai narrar aqui já aquilo que vai acontecer dessa promessa, onde todos aqueles vão prender, vão matar o Filho do Homem. E ele vai contar o que é que o dono da vinha vai fazer com aqueles homens, né? Vão rejeitar, vão matar, mas é o contrário. Então ele vai narrar aquilo que ele já esperava que iria acontecer com ele, onde ele seria justamente maltratado, né? A pedra seria rejeitada. E Jesus é essa pedra para cada um de nós. Essa pedra angular nas nossas vidas. Então, o Evangelho de hoje vai nos convidar a compreender que existe uma pedagogia de Deus com cada um de nós e que o Senhor nos prepara a vivermos, né, a cada dia o mistério que Ele já reserva a cada um de nós e devemos ter o coração confiante, como disse o salmista neste dia. Então, nesse início de semana, nessa segunda-feira, peçamos ao Senhor a graça de bem começarmos o nosso dia com o nosso coração aberto, mas sobretudo com a nossa escuta atenta à voz de Deus. Tenhamos uma boa semana, uma bela segunda-feira e que Deus os abençoe.